E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. E galera, na aula de hoje a gente vai continuar com o desenvolvimento de games com Java, onde a gente estava trabalhando aqui no nosso jogo Pong. Então, na última aula, eu vou dar play aqui para vocês verem onde a gente parou, né? A gente desenvolveu aqui a janela e fez aqui o fundo pintar de preto, porque a gente quer o fundo preto do nosso game. Lembrando que eu fiquei de explicar para vocês, deixa eu apagar isso aqui não é necessário. Fiquei de explicar para vocês aqui o sistema de FPS, que ele está demorando um segundo para pintar. E também na aula de hoje a gente vai fazer a classe aí do personagem, né, da raquete que a gente vai movimentar e já vai movimentar ela com o teclado. Então vamos lá para a gente criar aqui mais uma classe. Vamos aqui no nosso pacote Pong, do nosso projeto jogo ali, botão direito sobre ele, vem em New Class, igual a gente criou a primeira classe na primeira aula. Aqui já tem o pacote, então não precisa dar nome para o pacote, é nesse pacote aí mesmo. E a gente precisa dar um nome para a nossa classe, do nosso jogador. Já que eu falei que é o nosso jogador, vai ser o nome da classe, então vamos colocar jogador, classe jogador. A gente vai desenvolver ele. Beleza, criamos aqui então a classe. A gente vai começar então a trabalhar nela. Então vamos colocar aqui, ó, public boolean up ponto e vírgula. Nossa primeira variável aqui da classe. Up porque a gente vai utilizar uma tecla para apertar para cima e movimentar ele. E também vamos fazer down. Eu poderia deixar na mesma linha, mas como é o nosso primeiro projeto, vou deixar aqui as coisas mais separadas para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Cada um aqui é uma variável. Vamos também fazer public int x e public int y. Isso aqui vai indicar a posição do nosso jogador. Além disso, vamos colocar public int largura. Como na outra classe a gente já tem uma variável largura, vou colocar largura jogador. Beleza. E public int altura jogador. Só observando aqui que eu utilizei camel case, onde a gente coloca os nomes das variáveis começando com minúsculo, mas aí quando iniciar outra palavra, a gente coloca a primeira letra aqui em maiúsculo, tá? Então o J de jogador aqui em maiúsculo. Beleza, vamos fazer aqui o método construtor, public jogador. E aqui, diferente da nossa outra classe, eu vou passar alguns parâmetros aqui no nosso método construtor. Vamos passar o parâmetro int x e int y. Dessa forma a gente indica a posição que vai ser criado o nosso jogador quando a gente for instanciar ele lá na outra classe. Beleza, então this.x recebe x, this.y recebe y, o y que a gente passar aí no método construtor. Além disso, a gente precisa também indicar o tamanho dele. Vamos então colocar this.largura jogador recebe. Aqui, como eu não vou passar ele pelo construtor, vamos utilizar aqui, vamos passar aqui direto. Vamos colocar que ele tem aqui 10 pixels de largura. This.altura jogador recebe, vamos colocar 100 pixels de altura. Beleza, feito isso, vamos desenvolver os outros métodos que ele vai precisar. Um dos métodos que ele vai precisar vai ser o método desenhar, para a gente desenhar o nosso jogador. Public void, para ele, porque ele não tem retorno, desenhar. Aí, beleza. Deixa eu ver se ele tá certinho, tudo certo. E aqui vamos passar para ele, ó, graphics G. Beleza, para a gente conseguir desenhar ele certinho lá. Aí,
Agora sim. Quando a gente for desenhar ele, a gente determina aqui a cor, set color, new color, para a gente passar aqui em RGB. Como eu quero que seja desenhado em branco, a gente coloca 255 para todas as posições. Aí, certinho. E vamos agora de fato desenhar, né? View Rect. Aí, dessa forma. E a gente passa aí as posições de X, Y. Então vamos colocar aqui X mesmo, né? O nome das nossas variáveis. Aqui é Y mesmo. Só que aqui é largura de jogador. E aqui é... Eu vou até copiar e colar para não dar erro de digitação. Deixa eu salvar. E agora a gente já começa a colocar ele aqui. Então vamos criar aqui a variável do nosso jogador, public static. O tipo é jogador. O nome é jogador. Eu tenho uma criatividade. O nome que eu der para a classe vai ser o nome do objeto. Beleza. Criamos ele ali. Aliás, criamos a variável, né? E aqui embaixo vamos criar o objeto. Vamos colocar jogador. Nossa, ficou uma classe chamada jogo e outro jogador, mas sem problemas. Aliás, aqui eu pego a variável jogador recebe new jogador. E lembrando que lá no construtor eu coloquei lá para mim passar aqui os parâmetros para ele. Os parâmetros, se eu não me engano, é de X e Y. Vamos colocar 15 pixels em X, em Y vamos colocar 100. E agora é simples, vamos colocar ele aqui para desenhar. Jogador, nosso objeto, desenhar. E ali é só passar o parâmetro G mesmo que a gente já colocou o padrão aqui. Vamos salvar e vamos ver se ele vai desenhar certinho. Deu erro. Lá na outra classe ele está indicando que tem... aqui ó, faltou importar a classe color. Importamos, vou salvar, vamos testar de novo. Aí, agora sim, ele desenhou, ó. Desenhou aqui. Só que eu queria que ele desenhasse mais certinho no meio. Então, vamos descer aí, ó. Deixa eu ver aqui no construtor dele. A gente tem quantos de altura? 400? Vamos colocar 150, ver se fica bom. Salvei, rodei novamente. Aí, agora sim. Tá bem melhor essa posição aí. E a gente já vai movimentar ele, tá? Então, para a gente movimentar, a gente tem que escrever o método atualizar. Vamos aqui então, ó. Public void atualizar. Aqui ele não precisa de parâmetro nenhum, só colocar a chave certinho. E aqui a gente tem que colocar o seguinte, vamos colocar um if se eu pressionar up, ele vai ter que se movimentar. Só que ele vai ter que se movimentar no eixo Y. Então, Y vai receber Y mais 4. Vamos colocar 4. Ponto e vírgula. Se não, else if, se eu pressionar para baixo, down, aqui o nome da minha variável, ele vai receber Y, recebe, aliás, eu acho que tá ao contrário, aqui é mais 4, o de cima é menos 4, ponto e vírgula. Aí. Por quê? Dessa forma, quando eu pressionar para cima, o nosso jogador vai se movimentar 4 pixels andando para cima, então tem que ser menos, e para baixo é mais. Vou salvar. Só que agora a gente precisa pegar aqui, além de colocar o método aqui dentro, já vou até digitar, senão depois a gente vai esquecer.
jogador.atualizar. A gente precisa agora pegar aqui as teclas na nossa janela. Para a gente fazer isso, a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que implementar mais uma interface. O nome da interface aqui, a gente tem que colocar aqui Listener. Acho que eu escrevi corretamente. Vamos ver se ele vai pedir para implementar. Aqui, implemente, certinho. Feito isso, a gente precisa colocar os métodos dessa interface aqui embaixo. Se eu não me engano, são 4 métodos que a gente tem que sobrescrever. Então, ó, botão direito aqui, vem em source, igual a gente fez com a thread, override, aqui, aí ó, que listener, não são 4 métodos não, são 3. Beleza, são esses 3 aqui mesmo, só dá ok. Ele vai escrever os métodos aqui pra gente. Deixa eu apagar aqui esse comentário que ele faz. Beleza. E agora aqui a gente precisa pegar certinho as teclas que a gente vai pressionar. Então aqui ó, em key press, vamos colocar aqui um if. Vou colocar primeiro toda a estrutura que a gente vai precisar. Aqui ó, else if. Dentro dos ifs aí a gente vai escrever o que a gente precisa. Então nesse primeiro if aqui, vamos colocar o seguinte: e é o nosso objeto ali, get key code. Aí, se nosso get key code for igual a key event.vk, aqui eu vou colocar o w. Então coloca underline W. Beleza. Se a gente pressionar W, a gente vai andar para cima. Então aí a gente coloca jogador.up recebe true. Se não, aqui o outro, ó, a gente dá um Ctrl C, Ctrl V. E aqui embaixo a gente coloca, em vez de W, a letra S. Então a gente vai utilizar aí o S e o W para se movimentar. Coloca aqui ó, jogador. Nosso objeto jogador.down recebe true. Beleza, ponto e vírgula. Agora a gente copia toda essa estrutura, porque a gente está identificando quando a gente pressionar. E quando a gente soltar, ele recebe false, para a gente parar de andar. False. Beleza, acho que é isso aqui. Aqui em cima, a gente precisa adicionar, igual a gente fez com a outra interface, é a ddKeyListener. Aqui, ó. this.addKeyListener. Será que ele não tinha que aparecer? add. Aí, já tinha até aparecido, eu que tô moscando. Aqui a gente passa esse this aqui, porque é aqui mesmo que tá a nossa implementação aqui, ó. Nosso implements da interface. Beleza, vou salvar. Acho que assim ele já deve estar funcionando. Só que o nosso FPS ainda está errado, né? Como a gente está desenhando 1 por segundo, isso aqui não vai dar certo. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Vem aqui no FPS. Então, só recordando, esse FPS aqui está fazendo a gente chamar esses métodos uma quantidade de vezes por segundo. Aqui tá uma vez a cada segundo ele chama esses dois métodos. Só que nenhum jogo roda uma vez por segundo, né? O FPS. Geralmente é de 30 para mais. Então a gente coloca aqui, ó, dividido por 30. Que a gente vai dividir 1 segundo por 30, ele vai rodar isso aqui 30 vezes por segundo. Certo? Vou salvar, atualizar. Vamos ver aí, ó. Repara que ele já apareceu, só que o nosso S e o nosso W não está movimentando ele. E eu achei o erro aqui, ó. A gente escreveu tudo errado aqui.
aqui é get key code. Eu acabei pressionando o Enter, achando que ele ia escrever certo, e ele escreveu tudo errado. E eu não prestei atenção. Aí, salvar, rodar, vamos ver. E agora sim, ó, a gente consegue movimentar aí o nosso, só que o S ainda não foi. Deixa eu ver o S. Aqui, ó, faltou um aqui do S. Aqui também. E aqui também. Aí, agora sim. Vamos dar play e agora sim ele vai funcionar, ó. Só que ele tá passando aí das bordas da janela. Eu quero que ele chegue ali na janela e na hora que bater ali, ele não passe. Então vamos só finalizar aqui a nossa classe. Essa aula aqui já ficou bastante extensa, né? Vamos colocar aqui, ó, nessa classe, para ele bater na borda e não passar dela. Então vamos colocar aqui mais uma estrutura de ifs. Vou colocar aqui if, e assim, beleza. E aqui a gente coloca o seguinte: se y mais altura jogador for maior do que jogo, né, da nossa janela, do que jogo ponto altura, a gente tem que fazer o seguinte: y recebe jogo ponto altura menos altura jogador. Já explico o que eu estou escrevendo aqui, tá? Vamos fazer aqui um else if. Aí, beleza. Aqui toda essa estrutura. E se y for menor que 0, y recebe 0. Beleza. Deixa eu ver se isso aqui vai dar certo e eu já explico o que foi que eu fiz, tá? Else if, beleza. Vamos salvar e rodar. Pressionar aqui as teclas W e S e repare que ali ele já bateu na borda, não passa mais da borda, embaixo também. Então vou explicar para vocês o que foi esse código aqui, ó. Aqui é o seguinte: se a posição do meu jogador aqui, que é a nossa raquete do lado esquerdo, se a posição dela de Y mais a altura, né? A posição dela aqui de Y mais a altura do jogador for maior do que a altura da janela, então, como ela começa sendo desenhada por aqui, então se essa ponta aqui mais ela inteira, que vai dar isso aqui, essa ponta de baixo, for maior do que a janela, se ela for sair aqui da janela, ela vai receber o tamanho da janela, no máximo. Isso de posição na posição Y. Então se ela bater aqui nessa borda, ela recebe a posição de Y, o tamanho da janela. E se o Y dela for menor que 0, o 0 é aqui em cima, ela vai receber 0 na posição Y. Então ela não consegue passar nem para baixo nem para cima, certo? Bom, por essa aula aqui é só. E na próxima aula então fica para a gente fazer o nosso inimigo e depois também pode ser feita a bola, certo? Então valeu e até a próxima aula.